Né? Muito bem. Mensagem de fé. Muito bem, a mensagem de fé. Pegue seu smartphone, ou sua Bíblia Sagrada, ou seu... Se você não tem a Bíblia Sagrada no seu smartphone, você pode ir lá na loja app, a Play Store, e abaixar. Isaías 44.24-25 diz lá: assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus, espraio a terra, e por mim mesmo que desfaço os sinais dos inventores. Vai meditar. De mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Então, tudo Deus faz. Está na Bíblia que Deus deu livre-arbítrio. Mas a Bíblia diz lá também que o homem pensa vários sonhos, mas quem pesa é Deus. Não adianta o homem fazer vários sonhos se Deus não assinar, Deus não dizer amém, Deus não bater o martelo, porque o único juiz enquanto que nós estamos nessa terra, nós estamos vivos a misericórdia e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quando nós morremos, o Senhor Jesus, que era advogado, ele vira juiz. E o que o juiz faz? O juiz acusa, o juiz bate o martelo. Então é isso aí. Enquanto nós nós respiramos, nós temos fôlego de vida que Deus deu, então, se Deus fosse cobrar tudo esse fôlego, aí não poderíamos ter que pagar para ele, estamos devendo o resto da vida. O que ele pede é só 10%. É o dízimo, mas isso vamos falar no outro vídeo, no outro momento, mensagem de fé. Vamos falar agora também de salvação. Então, a Bíblia diz que tudo é ele. Olha, o homem não sabe como Deus forma do ventre a mulher na placenta, um osso que protege a criança, o bebê, dentro da barriga da mãe. Nem o homem, nem os médicos nesse sentido sabem, não. Porque a Bíblia diz que Deus, está na Bíblia Sagrada, que as coisas reveladas pertencem ao homem, o médico, o cientista do pai. Pessoas profissionais como médico pertencem a ele. Mas as coisas ocultas, o que é oculta? As coisas ocultas que nunca vai ser reveladas, pertencem a Deus. As coisas encobertas pertencem a Deus. Está na Bíblia que não há nada oculto diante dos olhos de Deus. Então não adianta. Então as coisas reveladas pertencem aos homens, que Deus revelou. Mas as coisas encobertas, nem médico, nem cientista, nem simples gente profissional vai conseguir revelar. Porque é Deus que fez. Ninguém não sabe o que está o jardim do Éden, só Deus que sabe, né? Então, repetido, no Isaías 44:24-25, vai meditar. Assim diz o Senhor, teu Redentor que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Ele faz todas as coisas. E as coisas que estendem os céus e espraiam a terra. Por mim mesmo, que desfaço sinais dos inventores e mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtornar a ciência deles. Talvez para a medicina, no teu caso, não tem jeito. Não estamos criticando, falando mal da medicina. Que quem criou a medicina foi Deus, que está de parabéns para honra e glória majestoso seja o Salvador Jesus Cristo. Que primeiro a Deus, e segundo os médicos, que Deus deu dom, deu inteligência, deu sabedoria para os médicos, para estudar e dar essa inteligência que Deus deu para eles. Mas quando o médico não consegue diagnosticar o diagnóstico como a chamada depressão, que para a depressão ela não tem cura. Eu tive depressão. Eu sou o mundo era um caso perdido, mas para o Deus de Israel não há caso perdido. Que a Bíblia diz lá que o impossível para o homem é possível para Deus, mas a Bíblia é todo aquele que crê. Então, no outro vídeo eu vou contar o meu testemunho da depressão. Mas vamos falar então, a primeira depressão que a gente teve foi o Davi. Você lembra do Davi que ele era o segundo coração de Deus? Sim, ele era o segundo coração de Deus, mas ele acabou adulterando, ele acabou colocando, ele era um rei, ele colocou Urias na frente, ele podia estar na guerra, ele estava na janela olhando e acabou tendo um caso com a serva, com a mulher do general dele, que Urias era o soldado de guerra. Você viu que tinha com o pecado, né? Cegou ele. O rei Davi podia ter todas as mulheres que ele tinha. Tinha as mulheres dele antigamente e as concubinas. Concubinas é um harém. Mas ele quis a Betseba, a mulher de Urias. Mas Betseba também tinha que ter vergonha na cara. E o rei Davi também tinha que tomar vergonha na cara. Então nós estamos falando a verdade.
Nós não somos melhor que ninguém, mas o Davi, ele se humilhou tanto, e o filho da Betseba, pode ver, você lê na Bíblia, que o Davi jejuou, mas o pecado não adiantou. O filho da Betseba correu, Davi morreu, depunharam Urias na guerra, e Davi quis chamar Urias. Urias falou, mas ué, você me tirou da guerra, o que tem a ver tirar da guerra? Não tem nada a ver com isso. Tirou da guerra, tirou ele da fera, esperei colocou na fera para dizer que era filho dele. Ele falou, não, meu senhor, tem que continuar na guerra. E daí ele já estava no pecado da Davi, o pecado já estava no pecado, ele falou, não dá nada, então não podemos fazer isso, não, vamos colocar ele no meio da guerra para matar. E foi isso, o pecado acabou matando, matou Urias. Então, o pecado de Davi, ele adulterou, ele foi latrocínio, ele matou, filho de morte, e era um homem de coração segundo de Deus. Mas acontece que ele se arrependeu de verdade, e Deus perdoou, mas os pecados dele, as consequências dele, acabou. Ele jejuou, o filho dele, ele jejuou, clamou, chorou, e o filho dele no pecado morreu. Porque Deus perdoa, mas as consequências vai vir, porque é iniquidade. Então, é isso a mensagem de fé, mas então a gente tem que ser sincero. Deus quer a sinceridade. Eu fui de várias igrejas lá que louvou, a gente não entendia nada. A Bíblia diz que Deus é Espírito, a gente tem que louvar, mas não adianta. Como é que eu vou louvar se minha vida, Deus perdoa dizer amanhã, meu espírito está uma desgraça, está desempregado, está vivendo, Deus perdoa dizer, o pão que o diabo amassou. Tem que comer o pão que Cristo amassou, e o diabo está mais nos pés. Então, é isso aí. Então, se a gente serve a Deus, temos que ver. Mas o pastor falou, não podemos ficar assim, de braços cruzados, dava vitória no céu. Não. Deus trabalha, mas a gente também trabalha. Em Provérbios diz, vai preguiçoso, tem que a formiga. Está na Bíblia Sagrada. Isso era para mim e para todos. Então, de qualquer momento, nós voltamos, vamos recapitular, senão vamos sair dos meados. Diz lá em Isaías 44, 24, 25. Então, Deus enlouquece aqueles adivinhos. Ele transforma, Ele é Deus. Ele tem o poder agora, se Ele quiser, nesse exato momento, só com o dedinho do Senhor Jesus derrubou o tsunami e acabar com o mundo. Mas Ele prometeu na Bíblia, que Ele não que Ele não pode mudar a palavra, mas a palavra dele é fidelidade. Ele não pode, Ele tem o poder, mas Ele é tão misericordioso que Ele veio como ser humano, um homem, como tu falho, tinha o desejo de prazeres da carne, a mesma coisa, e não pecou. Venceu o diabo de 100-0, venceu. A palavra diabo significa, em aramaico, em grego, é acusador, o pastor falou. Jesus Cristo significa dizer em hebraico, é o Messias, é as novas vindas. Então, as novas vindas é do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Voltando lá então no rei Davi. O rei Davi, ele se humilhou e pediu perdão. E daí daquele sacerdote dele lá, falou bem assim, mas por que você jejuou e Deus... E por que agora você está alegre e festa? Davi falou assim, eu jejuei para Deus. Morreu meu filho, vou fazer o quê? Começou a ficar louvando Deus e agradecer a Deus. Então o pecado tem consequência. Mas depois, quando ele pediu perdão, Deus deu para ele em dobro, porque ele foi sincero. Ele falou bem assim, o rei Davi, não me tira teu espírito. Qual espírito? O Espírito Santo, não tira. Não tira de mim o Espírito de Deus, porque ele sabia que se tirasse. Nós temos, depois do outro vídeo, vamos falar também de uma coisa. O rei Saul. O rei Saul, ele é a primeira depressão também. Ele preferiu morrer e ir para o inferno. Ele se matou na espada dele. Quem se mata, o que acontece? Quem se mata vai para o inferno. Nós temos aí o testemunho que andava com Jesus, era o discípulo. Jesus sabia que ele roubava, ele forjava, era o Judas Iscariote. Morreu, acabou se matando, foi para o inferno imediatamente. Deus garfo do diabo, foi para o inferno. Mas nós temos também como rico e ladrão na cruz. Mas esse eu só vou dar uma pincelada, como é que passa a pintar? Só uma retrospectiva bem ligeirinha para não irmos muito ao vídeo aí para o canal do YouTube Café com Leite do Paraná, que é mensagem de fé, momento de fé, mensagem de fé. Eu tô falando que o pastor pregou, né? Eu tô gravando na minha cabeça. É muitas informações para pouco cérebro, né? Cérebro pink. Me dá um branco agora, isso acontece. Então, veja lá, Isaías 44, 24, 25. Então, tem que ser sincero que nem o rei Davi. Ele pecou, errou. Tem uma falha, ó, pra você ver. O rei Davi pecou, mas ele se arrependeu, foi sincero. Então, para você ver, o pastor falou uma coisa, é verdade. O Adão e Eva estavam no paraíso. Que não tinha diabo, não tinha gênero, não tinha pecado, não tinha nada. Mas por causa da mulher, da Eva, mas Adão, ele foi imaturo, ele foi, como é que o pastor chama? De laranja, de banana. De lugar, e Deus falou bem assim, quem comeu o fruto lá?
Ele podia dizer, ele ser responsável, ter vergonha na cara, ter caráter, às vezes a gente era, ele fala assim, não, meu Deus, foi a Eva que o Senhor me deu, que já colocou a culpa da mulher. Mas na verdade não foi só a mulher. Porque o Adão, ele teve que ter responsabilidade, caráter, vergonha na cara, e não teve. Ele podia dizer assim para Eva, não vamos comer esse fruto. Mas é tão bom, ele comeu. Por isso que nós temos que trabalhar, por isso que tem pecado. E daí Deus falou bem assim, maldito será a tua conceição. Está na Bíblia em Gênesis, maldito será, a mulher vai ter filho com dor de aborto, vai gritar até, e a mulher, quando vê a serpente, a casca vai pisar na cabeça da cobra. E está tudo na Bíblia isso aí, a cobra era para andar. Mas ela anda rastejando porque Deus amaldiçoou a cobra. Nós temos que pisar e matar a cobra. Como é que diz o ditado? Mata a cobra, mostra... Não, mata a cobra e mostra a cobra morta, né? O pastor falava, né? O pastor... Então, de qualquer momento, temos mais mensagem de fé. E que Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos nós. Nós pregamos, não falamos em religião. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer que a pessoa vença, Ele quer salvar o crente, quer salvar o católico, quer salvar o maçom, quer salvar o ateu, quer salvar todas as religiões, quer salvar o Islã, quer salvar... Aqui no Brasil é fácil de servir a Jesus, né? Porque antigamente, e não só antigamente, tem nos outros países que quem diz que serve Cristo, eles matam. Mas mata porque o Senhor Jesus permite. Porque se Jesus não permitisse, ninguém ia matar um cristão. Porque poderoso é Deus de Israel. Aquele dia lá, outro lá, estava dando pedrada, não sei de quem lá, tá na Bíblia, não lembro quem que era dando pedrada, falou assim, não apontei esse pecado. Recapitulando, o Saulo, ele ia perseguindo os cristãos, ele caiu do cavalo, e ele viu Jesus e falou assim, por que ele persegue? Ficou certo. Depois, quando ele foi no profeta, ele voltou a enxergar, ele virou o apóstolo Paulo. Ele era romano, se converteu ao cristianismo, ao Senhor Jesus, foi perseguido, foi torturado, fundou várias igrejas, foi torturado. Lembramos do Pedro, que negou Jesus 3 vezes, ele cantou cantar, ele foi isso, ele cantou, e também foi perseguido. Então, é normal ter um pouco de medo, mas não pode ser muito medo. Aí vai lá e continua visitando nosso Café com Leite. Principalmente de tudo, nosso Café com Leite Paraná, primeiro lugar, é mensagem de fé. Depois tem publicação, tem é que nem uma TV, que nem um canal. Mas nosso canal não tem, ele tem piadas. Mas se tiver uma piada de baixo escalão, que venha falar mal de uma religião, venha falar mal da família, nós já censuramos, já nós cortamos, porque o nosso canal é para de 35 anos até 45 anos. Tem um canal da minha esposa que ela está querendo para fazer para adolescente, no canal aí. Então nós vamos ver que o canal é para 35 anos e 40. Se está passando, nós não temos culpa. Porque o nosso canal não é só para velho, mas é para 35 anos, 40, 60, 100 anos, não é velho, não. Então, tem que colocar aquela sobrescrição que mandaram para mim quando eu estava lá com a minha esposa, Tenamara, lá no Candói, lá na minha mãe, lá no Jacutinho. Falaram para mim, se você não colocar a água que tinha que desligar para tomar café. Se você não colocar a inscrição lá, não vai passar o canal. Você tem que, eles iam, tipo assim, passar um pouco, mas não. Tem que dar não é que não aquela coisa, tá amarrado, né? A inscrição, a idade, a faixa etária, se é para 19, para 20, 30, depois a faixa de 35 até 40, 60 anos para cima, até Caleb. Então que Deus abençoe e continue visitando, dando várias indicações do nosso Café com Leite Paraná Oficial.